passei 32 anos da minha vida acreditando que o problema era a falta de força de vontade. E talvez você também ache isso sobre você. Eu luto contra a obesidade desde os 17 anos, então eu sei exatamente do que eu estou falando. E se você também já se culpou por não conseguir sustentar uma mudança, o que eu aprendi pode mudar a forma como você se enxerga. A gente se acostumou com esses filmes de Hollywood, onde a dificuldade aparece em flash, passa rápido e ainda vem com uma trilha sonora bonita ao fundo. Quem nunca se emocionou com Rock Balboa? Basta lembrar da cena que a música começa a tocar na cabeça. Se isso não acontece com você, você não está vivendo direito. Só que a vida real não é assim. Eu estou num processo de cura, de organizar minha vida e tentar ser uma pessoa mais saudável. O projeto é lindo, de verdade. Vai me levar para um lugar melhor em muitos aspectos. Mas a jornada, ela é difícil, cansativa e dói para um caramba. Desde os meus 17 anos, eu luto com a obesidade. Isso numa época que ser gorda era visto como falta de vergonha ou falta de vontade. Eu venho de uma geração que não foi ensinada a lidar com o que sente. Ninguém falava de emoção, ninguém ensinava a cuidar dessa parte da gente. E tentar ajustar essa rota agora, com 49 anos, depois de tantos atalhos que me fizeram voltar para o mesmo lugar ou até andar para trás, é uma das coisas mais difíceis que eu já vivi. Porque todos os dias, quando eu vou treinar, quando eu monto meu prato ou quando eu sento numa sessão de terapia, a realidade vem. Sem trilha sonora, sem edição e sem corte bonito. E nesse processo, toda vez que a motivação ia embora, eu me culpava. Eu achava que eu era fraca, que me faltava força de vontade, que tinha alguma coisa de errado comigo. Só que motivação não sustenta nada. Ela acende e apaga. Quando ela apaga, a vida continua ali, exigindo que você faça coisas que não tem a menor vontade de fazer. E o que realmente começou a me mover não foi a motivação, foi incômodo, foi insatisfação, foi chegar num ponto em que eu olhei para a minha vida e eu pensei, não dá mais para continuar assim. E não é bonito, não tem empolgação e nem de longe parece cena de filme. Mas é real. E é o que fica mesmo quando a motivação vai embora. E aqui eu vou falar de um ponto bem delicado para mim ainda nos dias de hoje, que é a minha relação com a comida. Demorou muito para eu entender o que estava acontecendo de verdade. Durante muito tempo eu achei que o problema era a fraqueza, falta de controle, falta de caráter. Mas não era. Eu usava a comida para sentir menos, para acalmar o que eu não sabia nomear, para aliviar um dia difícil, para preencher um vazio que não tinha nada a ver com fome. E enquanto eu não entendi isso, eu continuei tratando o sintoma e ignorando a raiz do problema. Ou seja, a comida não era o problema, era a resposta que eu encontrei para um problema que eu não sabia resolver. E ainda tinha outra coisa que deixava tudo ainda mais pesado, a comparação. Ver alguém conseguir e se perguntar, por que nela parece funcionar e em mim não? Por que que parece mais fácil para os outros? Só que o que a gente não vê é o processo invisível das pessoas. A gente vê o resultado, não vê as recaídas, não vê os dias sem vontade, não vê o quanto custou. E aqui existe uma diferença enorme entre disciplina e autoagressão. E durante muito tempo eu confundia as duas coisas. Eu me cobrava de um jeito que não era cuidado, era punição. Era a mesma voz que me diminuía todos os dias, disfarçada de motivação. Disciplina que nasce da autoagressão não se sustenta porque machuca. Tudo que machuca demais, uma hora a gente abandona. Já a disciplina que nasce do autocuidado, ela tem uma outra qualidade. Ela não humilha, não agride, não destrói. Ela simplesmente aparece todos os dias, principalmente nos dias mais difíceis, como se fosse aquela sua melhor amiga. E eu sei que terapia não é acessível para todo mundo e infelizmente essa é uma realidade do nosso país. Mas algo muito simples começou a me ajudar muito, que foi escrever. Colocar num papel tudo o que eu sinto, sem filtro, sem julgamento, sem medo das palavras. Só para mim. Quando a gente consegue nomear o que sente, a gente começa a entender.
E quando entende, para de agir no automático. Hoje eu não espero mais motivação. Eu sigo mesmo sem vontade. Porque eu entendi que não é sobre estar pronta, é sobre não desistir de mim nos dias que eu não quero. Mas é principalmente reconhecer que depois de tanto tempo cuidando de todo mundo, agora também é a minha vez. E essa escolha não é egoísmo, é necessidade. A vida não é um filme, não tem trilha sonora, não tem corte bonito. Tem escolha todo dia. E hoje eu escolho não desistir de mim mesma. A vida não é filme, você não entendeu. Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu. A minha vida é uma eterna luta entre querer tema de Rock Balboa com Paralamas do Sucesso me dando choque de realidade. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Porque às vezes a gente não sabe como chegar numa pessoa, mas um vídeo chega. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faz isso agora. Tem muito mais conteúdo vindo por aí. E aproveita e me conta aqui nos comentários em que momento da sua vida você percebeu que estava se punindo em vez de se cuidando. Pense nisso, fique com Deus e até o próximo vídeo.